Louvado seja o Senhor. Deus vai falar conosco nessa noite de uma maneira poderosa, através da sua palavra. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Palavra de Deus que não volta vazia. E eu creio que Deus te trouxe nessa noite, porque Ele tem uma palavra específica para o teu coração. Tudo que nós precisamos é uma palavra. Ou uma palavra pode mudar a nossa vida. Ou uma palavra pode mudar o nosso destino. Ou uma palavra liberada pode trazer cura, transformação, amém? E essa palavra é a palavra que vai mudar a tua história. Essa é a palavra de Deus que a partir de hoje vai te levantar. Essa é a palavra que vai trazer força, vai trazer ânimo para o teu coração. Você acredita nisso? Diga amém. Louvado seja o Senhor. 1 Samuel capítulo 30, no Velho Testamento. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo 1 Samuel capítulo 30. Louvado seja o Senhor. 1 Samuel do capítulo 30, quem achou diz: eu vou morar no céu. Quem não achou diz: eu também vou morar no céu. Louvado seja o Senhor. Nós estamos hoje no segundo dia da campanha Nunca Pare de Lutar. Diga comigo, diga: nunca pare de lutar. Qual é a campanha? Nunca pare de lutar. São 12 semanas e hoje é o segundo dia dessa campanha ministerial em todas as igrejas, Missão Mundial Servos. Hoje nós estamos com essa campanha Nunca Pare de Lutar. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 a seguir. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel 30, verso 1 diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e esta ferido e queimado. Versículo 2: tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Versículo 3: Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezerita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor. Davi se reanimou em quem? No Senhor. Versículo 7: disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Diga amém por isso. Feche os teus olhos, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa pregação, que eu possa ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, os que credes, amém? Se você pode, levante sua cabeça e olhe para mim. A palavra do Senhor que nós lemos conta um período da história de Davi. Davi e os homens da cidade de Ziclag, é uma cidade, eles saíram e eles estavam em outro lugar. E quando eles retornam, a Bíblia diz que Davi encontra a cidade que ele morava, cidade de Ziclag, destruída. A cidade estava queimada. E os filhos, as filhas, as mulheres,
Todo o povo de Ziclag que ficou tinha sido levado como escravo. A Bíblia diz que Davi e os seus homens choravam muito. Choraram ao ponto de chegar um momento que não tiveram mais força para chorar. Você sabe o que é chorar? Mas chorar a um ponto de não ter mais forças para chorar. Eles queriam chorar, mas não tinham mais forças para chorar, de tão fracos, de tão debilitados que eles estavam, de tão triste que eles estavam. E a Bíblia diz que Davi, então, se animou no Senhor. Ele se animou em quem? No Senhor. E a Bíblia diz que ele chama o sacerdote Abiatar e manda trazer ali a estola sacerdotal. E a Bíblia diz que Davi então consulta o Senhor. Ele diz: Senhor, eu devo perseguir esse exército? Eu devo ir atrás? E o Senhor diz: vai, porque certamente você vai libertar, você vai trazer o povo de volta. Nós estamos na campanha que tem cujo tema: nunca pare de lutar. E na maioria das vezes nós somos tentados, na maioria das vezes nós somos afligidos para desistir. Na maioria das vezes nós pensamos em desistir. Desistir da vida, desistir de tudo. Quantas das vezes nós não pensamos em parar? Em parar na fé, em parar no chamado, em parar muitas vezes aquilo que você faz, por conta de uma frustração, por conta de uma decepção. Mas a proposta dessa campanha é: mesmo passando luta, mesmo passando dificuldade, mesmo sofrendo, mesmo chorando, a proposta da campanha é: não pare, não desista, não pare de lutar. Porque chega um momento que parece que não adianta mais lutar. Chega um momento que parece que não vale mais a pena lutar, porque você já vinha há tempo se esforçando, lutando, e você diz: eu não vejo mudança, eu não vejo transformação. Bispo, há quanto tempo eu estou fazendo campanha, e nada muda. E talvez você até pense: eu não vou mais fazer campanha, eu não vou mais fazer propósito, eu não vou mais lutar, eu vou deixar quieto. E a proposta dessa campanha é: não pare de lutar. A Bíblia diz que quando Davi chega, a Bíblia diz que ele encontra a cidade queimada, ele encontra a cidade vazia, as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levadas. E talvez você está pensando em parar de lutar pela sua família, porque você diz: não tem mais jeito, eu já venho lutado com essa menina, eu já venho lutado com esse menino, o filho, a filha, o neto, a neta. Talvez você diz: bispo, não tem mais jeito meu casamento, eu tenho lutado, bispo, eu vou parar. Bispo, eu tenho lutado e a minha esposa não muda. Bispo, eu tenho lutado e o meu esposo não muda, o meu filho não muda. Bispo, eu tenho lutado e a minha família não muda, eu vou parar de lutar. E a proposta é: não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu casamento, não desista daquilo que Deus colocou você. Não desista, não pare, porque talvez você tenha sido bombardeado pelo inferno, talvez você tenha sido bombardeado pelo diabo, e o diabo está dizendo: para, abre mão, deixa para lá, não, quer fazer, faz o que quer, não, acaba com tudo. E a voz de Deus que vem para mim, vem para você é: não pare, não desista, não desista da sua família. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: não desista da sua família. Não desista. Talvez você diga: mas eu ando tão triste, bispo, porque o Senhor não sabe a tristeza que eu tenho passado no meu casamento, porque o Senhor não sabe a tristeza que eu tenho passado com a minha família, as perdas que eu tenho tido. A Bíblia diz que Davi se entristece, os homens que estavam com Davi se entristecem. Eu aprendo que há um tempo para tudo nessa vida. Existe o tempo de chorar. Existe tempo que a gente vai chorar por causa da nossa família, por causa de um filho, de uma filha. Existe tempo que a gente vai chorar por causa de uma esposa, do esposo, por conta de uma decepção. Existe tempo para tudo por conta de uma perda. Existe o tempo de chorar.
Só que a gente não pode ficar preso a vida toda desse tempo de choro. Você não pode ficar a vida toda se lamentando daquilo que você perdeu. Porque tem gente que perdeu e só fica focado naquilo que perdeu. Ah, porque já era para eu ter isso. Ah, porque já era para eu ter aquilo. Porque eu perdi. O que passou, passou. A Bíblia diz que Davi estava triste, mas ele se animou no Senhor. O Senhor deu ânimo para ele. Querido, muitas vezes quando a gente está triste, a gente pensa assim: eu vou comer alguma coisa que eu gosto, para ver se dá um ânimo, que dá uma alegria. Aí quem gosta de chocolate, enfia a cara no chocolate. Quem gosta de sorvete, enfia a cara no sorvete. Mas daqui a pouco a tristeza continua. Aí a pessoa come e a tristeza não passa. Tem pessoas que pensam que a tristeza vai passar com aquilo que ela gosta de fazer, muitas vezes um jogo. Não, eu vou jogar porque essa tristeza vai passar, mas não passa. Davi não buscou em comida, Davi não buscou em prazeres, Davi não buscou em entretenimento para trazer de volta a alegria. Ele buscou no Senhor. Somente Deus é que pode trazer alegria para você. Somente Deus é que pode trazer ânimo para você. A sua felicidade, a minha felicidade não está em pessoas. Porque mesmo perdendo tudo, mesmo sem a sua família, mesmo com a cidade destruída, a Bíblia diz que Davi se animou. Ele buscou ânimo no Senhor, porque é Deus que pode fazer isso, querido. Ninguém na face da terra pode fazer isso. A pessoa está toda arrebentada, a pessoa está toda destruída, acabada, vivendo um momento difícil da sua vida, porque Davi perdeu tudo. A cidade tinha sido queimada. Quando ele chega, nem as mulheres, nem os filhos eles encontram. E estava triste, estava depressivo, tinha chorado muito, mas no Senhor ele encontrou ânimo. No Senhor ele encontrou alegria. No Senhor ele encontrou a força para não desistir. Porque se você pensa em abandonar Deus, como é que você vai ter ânimo para continuar? Se você pensa em desistir de Deus, como é que você vai ter ânimo, vai ter força para lutar? E a proposta é: não pare de lutar. O diabo pode ter te golpeado, o diabo pode ter roubado algo de você, o diabo pode ter queimado aquilo que você tinha, o diabo pode ter te prejudicado em alguma coisa, mas a proposta é: continue buscando o Senhor. Não desista, porque quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se volta para Deus, mais o Senhor vai te dar ânimo, mais o Senhor vai te dar força, mais o Senhor vai ser contigo, e você não vai desistir, amém? Primeira coisa, Davi buscou ânimo. Uma pessoa que não tem ânimo, ela sempre vai pensar em desistir, porque a primeira coisa que o diabo vai colocar é o desânimo. E uma pessoa desanimada, você já saiu com uma pessoa desanimada? Você já andou com uma pessoa desanimada? Você já trabalhou com uma pessoa desanimada? Uma pessoa desanimada no trabalho, ela só pensa em desistir, é ou não é? Tudo que você faz com uma pessoa desanimada, que não tem ânimo, ela só pensa em parar, ela só pensa em não prosseguir, ela só pensa em desistir. Então a primeira coisa para que você não pare de lutar é que você busque o ânimo no Senhor, amém? Que você seja uma pessoa animada. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Tende o quê? Bom ânimo. Seja uma pessoa animada, seja uma pessoa alegre. Está passando dificuldade, mas não estou falando simplesmente de fingir, de disfarçar. Eu estou falando de você buscar em Deus o ânimo, a força. Porque, querido, tem hora que é inexplicável, tem hora que a gente não consegue entender. Está tudo dando errado, está um bagaço, está tudo queimado, e você está dando risada, e você está sorrindo com as coisas. Você fala: meu Deus, era para eu estar chorando, eu estou rindo. Meu Deus, era para eu estar aqui me lamentando, e eu estou feliz. Você não entende, porque só Deus é que pode proporcionar isso. Só Deus é que pode nos dar isso. Perdendo tudo, tudo queimado, o povo querendo apedrejar Davi, os próprios soldados querendo matar Davi, e Davi estava animado. Você precisa ser uma pessoa animada, amém? E esse ânimo só vem do Senhor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está animado?
Tá com a cara de animado? Anima, meu irmão, Deus é contigo. Anima, é só uma fase, é só um momento da sua vida. Se você não está animado, busque em Deus ficar animado. Se você não está animada, busque em Deus ficar animada. Porque se você não estiver animado, você vai desistir. Se você não estiver animado, você vai parar de lutar. Você já viu aqueles filmes, e principalmente aqueles filmes de boxe. Teve aquele filme do Rock, e o Rock estava lá apanhando. Mas de repente, a namorada dele deu um ânimo para ele. Vai, Rock, vai. Aí ele animou e aí ele, todo arrebentado, já com a luta perdida, foi lá e derrotou o cara que ele estava lutando. Tem hora que é assim, não é? O diabo vem, nocauteia você, e é um golpe de um lado, um golpe do outro. E aí Deus vem te dar ânimo. Vai, você consegue. Vai, eu sou contigo. Vai, você vai vencer. Vai, é só uma fase. Vai passar. Aí você levanta no ânimo, levanta na fé, levanta na revolta. Sai da frente, Satanás, que agora eu vou acabar com você. Porque tem gente, porque o diabo, meu irmão, anima e bota fogo no cão, amém? Anima e bota fogo no capeta. Você já chorou, já desanimou, agora busca o ânimo no Senhor, amém? Segunda coisa que Davi fez, ele buscou direção. Diga comigo, direção. Primeiro Davi buscou o quê? Ânimo. Primeiro ânimo, segundo direção. Primeiro, para não desistir, para não parar de lutar, você precisa estar animado, amém? Segundo, direção. Ele chama o sacerdote para consultar a Deus. E eu já falei isso aqui em outra mensagem, que é outra pregação que a gente já compartilhou aqui, mas essa é outra. Mas eu compartilhei que antes de Davi ir para a guerra, ele foi para onde? Para Deus. Diga comigo, antes de ir para a guerra, eu devo ir para Deus. Sabe qual é o problema? Quando qualquer problema se apresenta diante de nós, a primeira coisa que a gente quer é resolver. Quando se apresenta um problema, uma circunstância diante de nós, a primeira coisa que a gente quer é o quê? Resolver. Eu lembro que quando eu estava pastoreando uma igreja lá em Barreiras, tem uma irmã que o filho dela estava envolvido com droga, com coisa errada. A menina era da igreja, acabou se envolvendo com amizades e acabou saindo. E ela tinha um apego muito grande por esse filho. Ela sempre defendia ele, ela sempre comprava as brigas dele. E um dia, a polícia pegou ele em frente da casa dele. Mas irmãos, ela vendo aquela cena, ela se desesperou. Porque a polícia não pegou ele só, pegou de porrada, de pancada. Começou a bater e tal. E aí ela disse que deu uma vontade de ir lá defender o filho dela. Deu uma vontade de entrar no meio e dizer: meu filho não, meu filho você não vai bater. Mas ela disse que naquele momento, Deus falou para ela, ministrou no coração dela: vai para o seu quarto orar. E ela entrou no quarto dela, e o filho lá apanhando da polícia. Mas não estava apanhando porque a polícia é ruim não, que ele estava apanhando porque ele fazia coisa errada. Estava apanhando porque ele estava errado. E ela entrou para o quarto e foi orar. E ela orando a Deus ali, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus que viesse pôr a mão. E ela orou, e daqui a pouco a polícia foi embora e deixou o filho dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque em vez de ir para a guerra, ela foi para onde? Para Deus. Aí qualquer coisa na sua vida, qualquer problema que acontece, a primeira coisa que você quer é ir logo resolver. Aí você não resolve, aí você não consegue resolver, o que você vai fazer? Agora eu vou orar. Não deu certo, eu fui lá resolver, fez se piorar, agora eu vou orar. Você devia ter orado antes de resolver o problema. Porque nem toda guerra você pode entrar, nem toda luta você deve entrar. Olha a pergunta de Davi: Senhor, eu devo ir? Irmãos, para pensar. A sua família foi roubada, a sua cidade foi queimada, e você vai perguntar a Deus se deve ir? Suponhamos, o ladrão rouba sua bicicleta e você vê o ladrão saindo. Você vai para o seu quarto orar e dizer assim: Deus, eu devo ir atrás desse ladrão, sim ou não? Primeira coisa que você faz é ir atrás, é ou não é? Eu lembro do evangelista nosso que teve aqui na igreja. A gente estava tendo a reunião de obreiro.
Eu só sei que de repente passaram gritando: olha, roubaram o celular da evangelista e ela foi atrás dos ladrão. E nós, meu Deus, e aí saímos atrás, até que graças a Deus conseguiu recuperar o celular, mas não é recomendado. Agora olha o que está acontecendo com Davi. Suas esposas foram levadas, seus filhos, e ele vai orar para saber se deve ir. Ele vai orar, não é que ele não gostava da família dele, não. É porque Davi entendia que tem luta que ele só deve entrar se for debaixo da direção de Deus. Tem coisa, mesmo que é óbvio, é lógico, bispo, mas está na cara. Estava na cara que ele devia ir. Mas antes de ir, ele queria saber de Deus, se tinha permissão de Deus, se tinha aprovação de Deus, porque tem coisa que você não deve entrar. Tem luta que você não deve lutar, porque tem luta que o próprio Deus vai lutar ao seu favor, amém? Aquela mãe estava vendo seu filho apanhar. Qual era o natural? Era de uma mãe entrar e dizer: não, não bata no meu filho não, por favor. Ei, calma, não é assim não. Mas não, ela largou tudo lá e foi orar. Foi consultar o Senhor. E ela não entrou na confusão, ela não entrou na briga. Davi, antes de ir na guerra, ele foi para Deus. Diga comigo, diga: antes de ir para a guerra, eu devo ir para Deus. Qualquer confusão, qualquer problema, qualquer situação que você tiver de resolver, antes de resolver, ore, busque a direção de Deus. Davi queria saber a direção, se devia ir ou não. E o que o Senhor disse para Davi? Vai. Deus disse para Davi: vai. Foi o que o Senhor deu a direção para Davi. E Davi já foi sabendo que ele ia ganhar. Davi já foi sabendo que ele ia vencer. Por quê? Porque ele andou debaixo de uma direção de Deus. Toda vez que você anda debaixo de uma direção de Deus, você vai na certeza que a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Agora a questão é: não pare, não desista de lutar pela sua família, não desista de lutar pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua filha, não desista de lutar por uma vida financeira abençoada. Talvez você fale: não, mas eu já tentei, mas eu já fiz tanta coisa e não consegui. Não desista, não pare. Talvez você já fez tantos concursos e nunca passou. Não desista, continue. Se há dentro do seu coração um desejo de coisas grandes, persevere, mas busque a direção de Deus, o qual você deve entrar e o qual você não deve entrar, o qual você deve fazer, o qual você não deve fazer. Busque a direção de Deus. Como é que você vai resolver o problema do seu casamento? Busque a direção de Deus. Como é que você vai resolver o seu problema financeiro? Busque a direção de Deus. Como é que você vai resolver o problema com o seu filho, com a sua filha? Busque a direção de Deus. Como é que você deve fazer? Se você deve entrar nessa guerra ou não deve entrar. Mas de uma coisa eu digo para você: não pare de lutar. Não desista da sua família. Não abra mão do seu filho, não abra mão da sua filha, não abra mão do seu pai, da sua mãe, não abra mão do seu casamento. Não desista, não pare de lutar, porque Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus, amém? Diga comigo, diga: Deus vai me dar a vitória. Não desista, não pare, não para não, meu irmão, não para não, porque Deus é contigo. Não para não, porque tem coisa que Deus permite acontecer na nossa vida, para que haja uma mudança, uma transformação. A mudança na vida de Davi só aconteceu porque a cidade foi queimada e as suas mulheres foram levadas. Ouça, querido, toda vez que acontecia um problema na vida de Davi, 14 vezes, quantas vezes? 14. Toda vez que acontecia um problema, Davi corria para Ziclag. 14 vezes Davi se escondeu de Saul em Ziclag. Aí Deus vai lá e manda o inimigo e coloca fogo na cidade. A cidade estava queimada. Sabe para onde que Davi foi? Para Jerusalém. E lá em Jerusalém, sabe o que aconteceu com Davi? Foi ungido a rei. Sabe o que aconteceu com José? José está lá na sua família. Aí Deus permite que ele vá para onde? Para o Egito. José sai da sua terra natal e vai para onde? Para o Egito. E lá no Egito, José vira o quê? Governador. Você não entende não? Quando Deus muda algo na sua vida, querido, é porque Ele tem um propósito. Até aquilo que parece ruim, até aquilo que parece o fim, você diz: acabou, é o fim, está tudo perdido. Não, é porque Deus quer te levar para um próximo nível. É que Deus quer te levar para uma nova geografia.
É porque Deus quer fazer coisas novas na sua vida, mas Deus não faz enquanto Deus não colocar fogo nisso aí que você está apegado. Tem hora que Deus permite a pessoa perder o emprego, tem hora que Deus permite a pessoa acabar um relacionamento, tem hora que Deus permite alguma coisa ruim acontecer na família. Para quê? Para que a pessoa se desperte, para que a pessoa saia do acomodismo, para que a pessoa se volte para Deus, para que a pessoa busque a direção de Deus e veja o que Deus tem para ela, amém? Diga assim comigo, diga: eu vou sair da pior para melhor. Diga: eu vou sair da pior para melhor. Então você está vivendo o pior momento da sua vida, mas você vai sair desse momento pior para o melhor momento da sua vida, amém? Ainda esse ano você vai sair do pior momento da sua vida. Você não entendeu porque isso acabou, porque fulano foi embora, porque isso Deus tirou, porque fulano se revoltou contra você, porque pegaram você e jogaram numa cisterna, porque queimaram o que você tinha. Você não entendeu, mas é Deus te tirando da pior para melhor. Uma coisa eu digo para você: não pare de lutar, amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Eu não vou me estender nessa noite. Eu só quero que você entenda. Não desista. Não desanime. Tudo tem um propósito, tem uma permissão de Deus. Não foi Deus que colocou fogo em Ziclag, mas Deus permitiu. Porque Ziclag era lugar de conforto de Davi. Foi Deus que permitiu aquilo acontecer para poder levar Davi para um novo tempo. Tem coisas que Deus está permitindo acontecer na sua vida, porque Ele quer te levar para um novo tempo. Deus quer mudar a tua história. Deus quer tirar você da zona de conforto. E você diz: bispo, mas estava tão bom, bispo. Estava tão bom, minha família estava vindo para a igreja, estava todo mundo aqui, de uma hora para outra, o diabo entrou no meio. É, mas ele entrou porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua casa, na sua família, amém? Bispo, estava tão bom e de uma hora para outra foi cortado. Bispo, de uma hora para outra a briga veio, a confusão veio. É porque Deus quer mudar a tua história, amém? Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido. Talvez você diz assim: eu já chorei tanto, eu já chorei tanto igual Davi, eu já chorei tanto que eu já não tenho mais força para chorar. Busque o ânimo no Senhor. O tempo de chorar já passou. O Senhor está colocando no meu e no seu coração que não é mais tempo de chorar. É tempo de se animar e buscar em Deus a direção. É tempo de buscar uma direção de Deus, uma direção nova. É tempo de Deus mudar a tua geografia. É tempo de Deus mudar muita coisa na tua vida. Deus nessa noite está me usando para falar com você através da sua palavra, que é viva e eficaz. Você veio aqui nessa noite buscando uma resposta de Deus, e Deus está lhe dando uma resposta através da palavra dele. Busque a direção do Senhor. Não é o homem que vai dizer o que você tem que fazer, não é a mulher, não são pessoas, é o próprio Deus que vai dizer quais lutas você deve entrar. É o próprio Deus que vai te dar uma direção para onde você deve ir, o que você deve fazer, o que falar. É o próprio Deus que vai te dar a direção de como agir diante dessa situação difícil que você está vivendo. Se renda a Deus neste momento de todo o teu coração. Feche os teus olhos. Você está na presença daquele que te criou. Busque de Deus neste momento o ânimo. Diga: Deus, eu quero estar alegre, eu quero estar feliz, mesmo passando dificuldade. Eu quero me animar no Senhor. Diga para Deus, diga: Deus, eu quero o ânimo do Senhor, eu quero a direção do Senhor nessa noite. Isso, se renda a Ele. Não abandone o barco. Isso. A ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar sonho de alguém de novo.
vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Ei, não pare, não pare, não desista. Você não vai parar. Existe uma ordem de Deus. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não desista, não desista. O Senhor está falando contigo nessa noite. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar de novo. Ele vai restaurar alguém de novo, que vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, Já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. você não vai parar. Declare: eu não vou parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não desista, não pare. Continue lutando, porque o Senhor é contigo. Não pare de orar pela tua casa. Não pare de orar pela tua família. Não desista do teu lar. Davi não desistiu da família dele. Ele buscou o ânimo do Senhor. Ele chorou muito de tristeza por ter perdido os seus filhos, a sua esposa, mas ele se animou no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor deu direção de como Davi reconquistar a sua família e tudo que ele tinha. O Senhor vai te dar a direção de como você conquistar a sua casa. O Senhor vai dar a direção de como você conquistar tudo que o diabo roubou de você. Mas a ordem para mim e para você é: não pare, não desista, não retroceda. Porque tem momentos que dá vontade de você abandonar o chamado, dá vontade de parar, mas Deus está dizendo: não pare. Porque enquanto você faz aquilo que é a minha vontade, eu estou agindo em o teu favor. Enquanto você faz a vontade de Deus, Deus está agindo ao seu favor, ao meu favor. Enquanto nós estamos buscando o Senhor, nos voltando para o Senhor, Ele vai nos dar a direção e Ele vai fazer com que nós possamos alcançar e recuperar tudo que perdemos. Pai, em nome de Jesus, Pai, tira todo espírito que vem para nos fazer parar. Ó Deus, tudo que vem para nos tentar fazer desistir, eu repreendo em nome de Jesus. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir.
Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê direção, meu Pai, em qual luta devemos entrar, qual guerra devemos guerrear. Nos dê a direção do que devemos fazer, meu Pai. Ilumine a nossa mente e nos dê ânimo, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de dor. Anima o coração dessa mulher, anima o coração deste homem, meu Pai, para que ele saiba, meu Pai, que o Senhor é com ele, que o Senhor é com ela. Pai, nada deste mundo pode nos animar no momento de dificuldade, de crise, a não ser o Senhor. Só o Senhor que pode nos colocar para cima, meu Pai. Só o Senhor que pode fazer o nosso coração ficar alegre. Só o Senhor que pode nos dar ânimo. Então nos dê esse ânimo, meu Pai. Nos dê essa alegria para não desistir. Nos dê essa alegria para não retroceder. E aqueles que pararam, em nome de Jesus, volte a lutar. Aqueles que desistiram, em nome de Jesus, levante. Levante, porque Deus é contigo. Levante, porque Deus vai te honrar. Não desista. O Senhor vai te dar a vitória nessa causa, em nome de Jesus. Pai, nessa campanha poderosa, não pare de lutar, Senhor. Coloca o teu Espírito em nós, para que não possamos desistir e possamos continuar avançando, meu Pai. E declaramos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Diga comigo, diga: a vitória é minha. Diga: a vitória é minha, em nome de Jesus. Diga: eu não vou parar. Diga: eu não vou desistir. Diga: eu não vou retroceder. Diga: diabo, sai da frente, porque eu vou com tudo. Diga: diabo, sai da frente, porque você não vai me parar. Oh, aleluia. Glorifica o nome do Senhor e aplauda Ele. Não tem problema que vai nos fazer parar. Não tem diabo, não tem dificuldade que vai fazer a gente desistir, amém? Quanto mais raiva o diabo me passa, mais eu venho para a igreja. Quanto mais problema eu tenho, mais eu vou me firmar no Senhor, amém? Quanto mais raiva o diabo está te passando na sua casa, mais você vai orar, amém? Agora a guerra está travada, em nome de Jesus, amém? Se levante, e se levante para vencer, amém? A vitória é sua, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos finalizando. E é nessa fé, nesse ânimo, que você tem que partir para cima, amém? Que Deus é contigo. Não desista do seu chamado. Alguém fala: ah, você não sabe cantar, sua voz é feia. Repreenda, fala: em nome de Jesus, eu não vou parar. Alguém chegou para você e disse assim: ah, você não sabe pregar. Você fala: eu não vou parar. Porque já chegaram para mim, quando eu estava começando meu ministério. Um dia uma pastora chegou para mim e disse assim, quando eu era novo: assim, não, você não serve para ser pastor, você não serve para pregar, não. Aí eu falei: é mesmo? Eu sirvo para quê? Ela disse assim: seu chamado é Severino. Eu falei: Severino? O que é Severino, pastor? Ela falou: Severino é aqueles que faz as coisas na igreja, faz de tudo, é o quebra-galho, conserta cano. Eu falei: mas eu não sou pedreiro, eu não sou engenheiro. Não, mas seu chamado é esse. Eu falei: pois eu não vou parar, não, eu vou continuar perseverando. E perseverei. A mesma coisa na nossa casa, na nossa família. Você ora, seu filho não muda, seu marido não muda, sua filha não muda. Você fala: não vou parar, não, vou continuar orando. Eu vou ver eles na igreja, eu vou ver eles servindo o Senhor, amém? Querido, terça-feira, reunião de mulheres. Tem uma campanha poderosa das mulheres, você não pode faltar. Quem lembra o tema da campanha de terça-feira das mulheres? As mulheres lembram? Dos homens, os homens lembram? Unge a minha cabeça com óleo. Você vai receber a unção com óleo, a unção de Deus sobre a sua vida, amém? Terça-feira. Quarta-feira a pastora Valdeci vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor na poderosa campanha de quarta-feira. Então, quarta-feira, lembra o tema da campanha de quarta? Deu um branco aqui. Dicas para passar na prova, amém? É forte. Tem uma música do Lázaro que diz assim: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amanhã tem oração, né? Tem oração amanhã, o terceiro dia da campanha de oração, das 6 às 6h30. E oração das mulheres, 6 horas da tarde, né? As mulheres amanhã, segunda-feira, 6 horas da tarde, campanha de oração. A missionária Edinalva vai orar, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardado e protegido. Guarda essa palavra no seu coração, amém? Tenha ânimo, tenha alegria. E saia daqui determinado em não desistir e não parar, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra. Amém. Feche os seus olhos, bora falar com Deus para que Ele venha levar nós em paz. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado,
Pai, muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. Que essa palavra venha ficar guardada no coração de cada um de nós nessa noite, Pai. Que nós venhamos meditar nela de dia e de noite, meu Pai. Pai, abençoa o teu povo, leve em paz debaixo das tuas mãos poderosas e santas, meu Deus. Guardando e protegendo das mãos do inimigo, Pai. Que eles venham ter um sono, Pai, abençoado pelo Senhor nessa noite. Assim eu oro, entrego nas mãos do Senhor, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.